Dá. Pessoal, é o seguinte, o, a gente vai continuar os nossos temas sobre ciências humanas para o Enem, continuando a ver a parte da América do Norte, certo? Então a gente já viu os aspectos físicos da América do Norte, a gente já viu a história colonial da América do Norte, e hoje a gente vai ver outra temática que está sempre presente nos noticiários, que recentemente com essa última disputa presidencial entre o Donald Trump e o Joe Biden, né, que resultou na vitória do Joe Biden, a gente via sempre presente nos noticiários, de vez em quando a gente escuta nos noticiários sobre essa temática, e muitas pessoas têm dúvidas, certo? Então, eu considero importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente possa construir um conhecimento prévio desse assunto. Se a gente for encontrar uma questão no Enem de ciências humanas sobre isso, ou se a gente for explanar um determinado conteúdo numa redação e que esse tema se encaixa, a gente saiba trabalhar bem, a gente saiba opinar, a gente saiba responder essa questão com firmeza, certo? Que questão é essa, professor? É a questão de entender, certo? Hoje a gente vai entender as diferenças entre os partidos democrata e republicano nos Estados Unidos, certo? Diferente aqui do Brasil, que a gente vê vários partidos de destaque, lá nos Estados Unidos a gente tem dois partidos com destaque, certo? O Partido Democrata e o Partido Republicano, beleza? A primeira pergunta que a gente tem que fazer e responder é, professor, lá nos Estados Unidos só existe o Partido Democrata e o Partido Republicano? Não. Existem outros partidos menores. Porém, a base de eleitores, de apoiadores desses partidos e também o histórico deles é tão antigo que a grande maioria das pessoas ou apoia os democratas ou apoia os republicanos, certo? Então é quase um bipartidarismo. Existem outros partidos? Sim. Então a gente tem que primeiro entender, para acabar não falando besteira depois, de achar que nos Estados Unidos só existem dois países, dois partidos. Não. Existem vários outros partidos, certo? Menores, que não têm tanto destaque quanto os partidos democrata e republicano. Então, hoje a gente vai entender quais são as diferenças entre esses dois partidos, democrata e republicano, certo? Nosso amigo aí, o Donald Trump, ele é um republicano, beleza, pessoal? Então, vamos partir para a gente entender essas diferenças. Logo em cima, aí vocês veem, os democratas eles têm o símbolo de um burrinho, certo? Já os republicanos, eles têm o símbolo um elefante. Mais adiante a gente vai ler um texto para que a gente possa entender por que os democratas têm o símbolo do burrinho e por que os republicanos têm o símbolo do elefante. Por enquanto, vamos nos atentar às características de cada um. Uma pergunta curiosa que um aluno veio me fazer esses dias é, professor, lá nos Estados Unidos existe direita e esquerda? Existe. Politicamente existe, certo? Se bem que esse conceito de direita e esquerda lá nos Estados Unidos não é tão marcado como, como aqui no Brasil, como em outros países da América do Sul, beleza? Mas só de você ver as características de cada um desses partidos, já fica bem claro, já te deixa bem claro qual partido tem uma visão mais de esquerda, mais progressista, e qual partido tem uma visão mais de direita, mais conservador. Então vamos olhar aí as características dos democratas. Enquanto os democratas eles defendem uma maior atuação do Estado na economia, os republicanos defendem uma menor atuação do Estado na economia.
é importante a gente entender e lembrar que quando a gente fala de menor atuação do Estado na economia, eu estou falando da ideia chamada de liberalismo econômico. Então, os republicanos, eles têm como base da sua ideologia econômica o liberalismo econômico, certo? Que o que o liberalismo econômico diz? Que para que uma economia progrida, o Estado tem que atuar menos, tem que influenciar menos na economia, certo? Então, os democratas, maior atuação do Estado na economia, e os republicanos, menor atuação do Estado na economia. Socialmente e culturalmente, os democratas são mais socialmente liberais, há minorias, há camadas sociais, certo? Promovem a igualdade de minorias. Então, é mais fácil você ver um democrata defendendo, por exemplo, o casamento gay do que um republicano, certo? É mais fácil o democrata defendendo o fim do racismo do que um republicano, beleza? Então, enquanto os democratas são mais socialmente liberais às minorias, aos homossexuais, aos negros, aos latinos, promovendo a igualdade entre eles, a igualdade de direitos, os republicanos eles têm uma cultura mais conservadora, valorização da tradição, certo? Isso daqui talvez se dê ao fato dos republicanos serem mais religiosos, anglicanos, aquela igreja bem antiga do tempo da colônia, certo? Então, democratas mais socialmente liberais promovem a igualdade e minorias, já os republicanos uma cultura mais conservadora de valorização das tradições. Na questão econômica, na questão social e econômica, os democratas apoiam um salário mínimo com benefícios, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos um salário mínimo com benefícios. A gente tem que ver essa questão aí do salário mínimo, esse termo salário mínimo com benefícios, de uma forma positiva. Por quê? Porque quando você marca um valor mínimo para o salário, você impede que talvez um patrão, um empresário, pague um valor abaixo do salário mínimo, certo? Que benefícios são esses? Seguro de vida, seguro de desemprego, beleza? Então, os democratas, eles apoiam um salário mínimo com benefícios. Já os republicanos, liberais como são, capitalistas como são, apoiam salários compatíveis ao mercado. Se o mercado vai bem, o salário é bom. Se o mercado vai mal, o salário é baixo. Certo, pessoal? Então, eles apoiam salários compatíveis com a situação que o mercado promove em um determinado momento. Enquanto os democratas apoiam impostos maiores aos mais ricos, os republicanos apoiam impostos igualitários, certo? Interessante disso daí, de você, dessa característica aí com relação ao imposto, é que muitos políticos de esquerda aqui no Brasil defendem esse imposto não igualitário aqui, porque alguns centros de pesquisa aqui no Brasil dizem que ricos pagam menos impostos e pobres pagam mais impostos, certo? Então, os democratas apoiam impostos maiores aos mais ricos e os republicanos impostos igualitários, imposto igual para todo mundo, certo? Outra pergunta curiosa que outro dia um aluno veio me fazer é: professor, nos Estados Unidos tem hospital público? Não, certo? Tem serviço público hospitalar oferecido por algum grupo, por alguma ONG, mas saúde pública nos Estados Unidos é difícil, certo? Então, lá, se você é pobre, você não tem dinheiro,
Você pode até ser atendido, sofrer um acidente no meio da rua, você pode ser atendido, você pode ir lá para o hospital, ser encaminhado para o hospital. Mas quando você sai, tá lá, a continha lá para você pagar. Se vire para pagar, certo? Os democratas, eles apoiam uma saúde que seja universal, um atendimento de saúde universal para todos os cidadãos americanos. Já os republicanos apoiam a saúde privada. A prerrogativa dos republicanos para o apoio da saúde privada é que eles dizem que uma saúde privatizada na mão de grandes conglomerados de saúde, grandes grupos de saúde, daria a essa saúde uma qualidade muito boa, certo? Porém, não há um país no mundo que escape totalmente da desigualdade social, certo? Então, os Estados Unidos não é exceção. Lá tem desigualdade social, lá tem pobreza, tem moradores de rua também. Será que essa saúde chega a todos? Certo? Será que essa saúde é compatível a todos, essa saúde privada? Agora, no o governo do Barack Obama, ele estava querendo implementar um plano de saúde, certo? Um plano político de saúde chamado Obamacare, que obrigava todo cidadão americano a ter um plano de saúde, certo? Aqui no Brasil, os planos de saúde são com preços exorbitantes, certo? Lá, o Obama, ele queria obrigar os cidadãos americanos a ter um plano de saúde, porém, certo? Com tarifas reduzidas, com a possibilidade desses americanos poderem pagar uma coisa mais universal, uma coisa mais compatível à economia de todos os americanos. Beleza? E o Obama é o quê? Democrata ou republicano? Republicano. É, democrata. Certo? O Obama é democrata. Então a gente viu aqui, ó, a questão social, que os democratas são mais abertos, são mais liberais. É importante ressaltar que esse liberalismo aqui é diferente do liberalismo econômico. Esse liberalismo aqui dos democratas é um liberalismo social, de igualdade, certo? Já o liberalismo econômico é um liberalismo de afastamento do Estado da questão econômica. Os democratas apoiam um salário mínimo com benefícios, já os republicanos apoiam salários compatíveis ao mercado. Democratas, impostos maiores para os mais ricos, republicanos, impostos igualitários para todos. Democratas, uma saúde universal, uma saúde para todos, já republicanos, uma saúde privada, tendo a prerrogativa deles que uma saúde privada nas mãos de empresas privadas daria uma qualidade enorme para a saúde. Certo? Vamos continuar. Democratas apoiam a redução de verbas a gastos militares e republicanos apoiam investimentos a gastos militares. Uma coisa interessante da gente ver com essa relação a gastos militares é que setembro de 2001, quando os Estados Unidos foram alvo dos ataques do 11 de setembro, certo? O Bush, presidente daquela época, ele decretou uma guerra ao terror, onde tropas militares americanas iriam invadir esses países que eram acusados de terrorismo e abrigavam grupos terroristas, certo? E ele teve amplo apoio dos republicanos, teve amplo apoio de uma camada da população que apoiava os republicanos, certo? Logo abaixo a gente vê aí um sistema rígido de porte de armas, os democratas apoiam, e o porte de arma pode até se manter, porém tem que ter um sistema mais controlado, que não seja tão aberto, porque lá nos Estados Unidos o porte de armas é muito aberto, é muito fácil para um cidadão americano comprar e ter um porte de arma, certo? Já os republicanos defendem o amplo direito dos americanos de portar armas, certo?
Então eu coloquei aí 2 hiperlinks aqui para a gente ver já já direitinho essa questão. Os democratas, eles têm uma certa preocupação com a situação climática, com o meio ambiente, a questão do meio ambiente já. E os republicanos valorizam as fontes de energias tradicionais. Professor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Preocupação com a situação climática, com a valorização dessas energias tradicionais. Fontes de energias tradicionais. Uma fonte de energia tradicional, o carvão, o petróleo, certo? E essas fontes de energia tradicionais já estão comprovadas cientificamente que elas são desfavoráveis ao clima, desfavoráveis ao meio ambiente, certo? A queima do carvão mineral é prejudicial ao meio ambiente, certo? O ponto aí, o último ponto aí da diferença entre democratas e republicanos, essa questão da imigração. Os democratas, eles são mais abertos à imigração. Já os republicanos, eles têm um desacordo com a imigração. A ideia dos republicanos, o pensamento dos republicanos é que se muitos imigrantes, então a gente vive escutando as histórias aí dos imigrantes mexicanos, certo? Até brasileiros também, ou agora, recentemente, os pessoal ali do Oriente Médio tentando se instalar nos Estados Unidos. O pensamento dos republicanos é que essas pessoas se instalando no país, certo? Vai atingir a economia, é, vai tomar, vai ameaçar a propriedade privada, vai tomar os empregos, certo? A situação de empregos dos cidadãos americanos vai ficar mais complicado com a chegada dos imigrantes, porque os republicanos dizem que um imigrante ele aceita um salário mais baixo, né? E ele vai tomar o emprego daquele americano, dos cidadãos americanos, certo? Então os republicanos, há já um bom tempo, eles têm um projeto de construir um muro para separar a América do Norte, certo? Então, inclusive o Trump recentemente nesse governo dele aí, ele tentou finalizar esse muro, construiu uma parte, mas não conseguiu finalizar. Já o John Biden, ele é mais brando com relação à imigração. A gente já viu até há uns 2, 3 anos atrás, certo? As notícias que o governo Trump estava pegando as crianças que eram detidas, as famílias que eram detidas, ultrapassando a fronteira México e Estados Unidos, estava separando os pais das crianças, colocando até as crianças em tipo de jaulas, que foi um escândalo muito grande, certo? Então, eis aí as características dos democratas e dos republicanos. O que é que os democratas pensam e o que é que os republicanos pensam. Fica claro que se a gente vê pelo espectro político, pelo pensamento político, os democratas têm ideias mais de esquerda e os republicanos têm ideias mais de direita. Cabe a nós, professores, estudantes, as pessoas que estudam, que observam a, a economia, que observam as notícias, a gente vê qual que a gente concorda, qual que a gente discorda, beleza? Uma coisa que é importante a gente falar com relação a democratas e republicanos, que nem sempre um democrata, um presidente democrata, tem ideias compatíveis com 100% com o partido que ele é filiado, certo? Já republicanos, na maioria das vezes, são ferrenhos com as ideias que o partido apoia, beleza? Então a gente passa aqui rapidinho, a gente vê alguns presidentes democratas famosos, beleza? Então a gente tem aqui Franklin Roosevelt, a gente tem aqui por exemplo, o presidente Kennedy, John Kennedy, a gente tem aqui o Bill Clinton, a gente tem aqui o Obama, Jimmy Carter, beleza?
esses presidentes aqui, eles são presidentes democratas. Lembrem que eu falei para vocês aqui do Obamacare, daquele projeto do Obama de que todo cidadão americano tem um plano de saúde. O Franklin Roosevelt, por exemplo, ele foi o presidente que levantou os Estados Unidos, a economia americana, após a crise de 29. E um dos projetos do Franklin Roosevelt foi, por exemplo, construir, fazer obras públicas a fim de gerar empregos. Então você vê aí que os presidentes democratas eles estão mais ligados às camadas populares. Beleza, pessoal? Então tá aí os democratas famosos. Já os presidentes republicanos famosos aqui, a gente tem o conhecido Abraham Lincoln, certo? Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, esse daqui, ele parece que é parente distante do Franklin Roosevelt, certo? O Theodore Roosevelt, ele é conhecido, a gente conhece ele, ali por aquele filme do Uma Noite no Museu, que tem o camarada de cavalo, de uniforme militar, aquele dali é o Theodore Roosevelt, certo? Ele, recentemente, foi alvo de um escândalo, porque na frente do museu de Nova York tinha uma estátua dele montado no cavalo, de um lado um negro, um escravo, do outro lado um índio. E por conta daquela questão lá do George Floyd, movimentos negros pediram a retirada da estátua do Ted Roosevelt da frente do museu, e o prefeito Bill de Blasio acabou aceitando, né? Aqui outro presidente famoso republicano, George W. Bush, Ronald Reagan, certo? Aqui o Donald Trump, beleza, pessoal? E o Richard Nixon. Eis aqui os presidentes republicanos famosos e os presidentes democratas famosos, certo? Aí é interessante eu falar para vocês, que eu não estou nem me lembrando o nome dessa criatura aqui, certo? Mas ele é um presidente democrata, e lembrem vocês, vou até pesquisar aqui o nome deste santinho aqui. Ele é um presidente democrata, mas ele tinha uma visão racista, ele era meio racista, beleza? Então, a gente vê que nem todo democrata tem uma visão progressista. Esse daqui era racista. Já o Abraham Lincoln, ele é um presidente republicano que foi o responsável pela abolição, um dos responsáveis pela abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, certo? Então, nem todo republicano é tão conservador assim, certo? E nem todo democrata é tão progressista lá nos Estados Unidos, beleza? Então, a gente vai ver aqui um textozinho complementar. Deu para entender direitinho, pessoal, essa diferença entre democrata e republicano? Hein, Samuel? Leonardo? Sim, professor, deu para entender um pouco. Beleza. Então a gente vai ver aqui um textinho aqui para ilustrar o que eu tinha falado para vocês, certo? O primeiro texto aqui, ele vai falar sobre esses dois símbolos dos democratas e dos republicanos, certo? Os republicanos têm o elefante como símbolo, e os democratas têm o burrinho. Por que o jumento e o elefante foram escolhidos como símbolos dos partidos democrata e republicano nos Estados Unidos? Vamos ver aqui. Democrata foi durante a campanha presidencial de 1828, quando a oposição tentou ligar a figura do animal, no caso o jumento,
as propostas populistas do candidato Andrew Jackson. O tiro saiu pela culatra. O democrata não só foi eleito, como passou a usar o jumento para representar a firmeza de sua gestão. Já a história ficou esquecida por um tempo, até que em 1870 o chargista Thomas Nast rabiscou o bichão na revista Harper's Week e o mascote pegou. Em 1874, o próprio Nast criaria o elefante republicano, publicando outro desenho que caiu no gosto do povo. Outros cartunistas gostaram da ideia e passaram a representar os animais, ora ressaltando seu lado bom, ora ruim. Afinal, o jumento pode simbolizar tanto a coragem, humildade e esforço, quanto a estupidez e a teimosia. Já o elefante pode representar a força e inteligência, mas também o conservadorismo e a pretensão. Aproveitando apenas o lado positivo, o Partido Republicano adotou o paquiderme é o elefante, como seu símbolo oficial. Os democratas não foram tão longe, mas de vez em quando usam o jumentinho como mascote. Então, essa história aí do jumento e do elefante, certo? Foi uma ação de um cartunista, de um chargista, para meio que criticar ou colocar o dedo no peito dos democratas e dos republicanos, certo? Então, tipo uma piadinha entre os dois que os partidos acabaram adotando esses dois animais como símbolos, certo? Os democratas com o jumentinho e os republicanos com o elefante. Então, agora, quando vocês virem esses dois símbolos na televisão, ou no jornal, ou numa revista, a gente já sabe o porquê do uso desses dois símbolos, beleza? Do jumentinho e do elefante. O jumentinho democrata e o elefante republicano. Outra coisa que eu queria destacar com vocês é essa questão que eu tinha comentado com relação à estátua do Ted Roosevelt, certo? Aí está na frente do Museu de Nova York, beleza? O Museu de História Natural de Nova York, vou até aumentar aqui para a gente poder ler melhor. O Museu de História Natural de Nova York anunciou que vai retirar a estátua do ex-presidente americano Theodore Roosevelt da entrada principal da instituição. Em um momento de intensa campanha nacional contra os monumentos históricos considerados racistas, apesar da oposição de Donald Trump. Então, você já observa aí o Donald Trump republicano, ele se opôs à retirada do Theodore Roosevelt da frente, da estátua do Theodore Roosevelt, também conhecido como Ted Roosevelt, da frente do Museu de História Natural de Nova York, certo? Obviamente, né, o Theodore Roosevelt republicano, o Donald Trump também republicano, não vai aceitar. Não aceitou. O museu informou que o prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, aceitou o pedido da instituição em meio às manifestações nacionais contra o racismo e a brutalidade policial após a morte de George Floyd, um homem negro, por um policial branco em 25 de maio em Minneapolis. Certo? Enquanto nos esforçamos para avançar na busca apaixonada de nossa instituição, nossa cidade e nosso país, por justiça racial, acreditamos que a remoção da estátua será um símbolo de progresso e de nosso compromisso para construir e sustentar uma comunidade do museu inclusiva e equitativa e uma sociedade mais aberta, afirmou Ellen Futter, presidente do museu, em um comunicado. Então, aí a presidente do Museu de História Natural de Nova York, ela diz que a remoção dessa estátua é uma promoção de mostrar que o museu, certo? Que a população de Nova York, que a cidade de Nova York, está mais aberta à inclusão, está mais aberta a tirar essa imagem de um histórico racista, certo? Supremacista. Eu, particularmente,
eu particularmente acho muito exagerada essa questão de retirar estátuas, monumentos que remetem a personalidades que foram controversas, racistas. O que eu acharia interessante é que, ao invés de retirar, que dá uma ideia de apagar, de esquecer, certo? A história, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos não devem ser esquecidos, certo? Mas sim criticados, mas sim lembrados. Então, acho que melhor seria ter colocado, ter mantido a estátua lá e ter dito, ó, Theodore Roosevelt foi um presidente americano, alguns atos dele não foi bom, certo? Foi um presidente racista, foi um presidente que contribuiu para o extermínio da população indígena americana, como uma forma de ensinar, não como só apagar ou esquecer ou tornar obscuro, não. Certo, gente? O que acontece? Quando a gente sabe de uma notícia dessa, quando a gente vê uma notícia dessa, é importante a gente ter um senso crítico, a gente poder entender direitinho, beleza? Para a gente poder ter uma opinião formada sobre um determinado assunto. Tranquilo, gente? Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado da aula.